Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira, 26 de junho. E para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação da palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acessa lá www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar todo o nosso programa, toda a programação da TV Mar lá no portal, você também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família que cabe muito bem no teu bolso e que tem inclusive cobertura odontológica. Então pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o nosso hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs no TV Mar News, dessa vez acessando o jornal de uma maneira diferente, de maneira digital, acessando também através do teu computador, do teu tablet ou do teu celular, a Gazeta Digital, www.gazetadealagoas.com, e a gente então vai conferindo aqui os principais destaques para amanhã dessa sexta-feira. Destaque aqui, 4 bairros pobres lideram ranking de letalidade da Covid-19 aqui em Maceió. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde e indicam que o Benedito Bentes, com 43 casos, Jacintinho, com 38, Clima Bom, 32 e Ponta Grossa, 31, são os bairros que concentram o maior número de vítimas de coronavírus, com 25,89% dos óbitos ocorridos aqui na capital. Em seguida, vem os bairros da Jatiuca e Ponta Verde. Apesar da proximidade em números, os primeiros têm uma taxa de letalidade equivalente ao dobro dos bairros nobres. É interessante, né, gente, essa informação, porque a gente vê exatamente aquela questão do acesso à saúde. Infelizmente, essa falta, né, do acesso à saúde é que condiz aí com esses números que a gente está vendo. Isso é muito preocupante, principalmente para aquelas pessoas que precisam, não devem, mas precisam sair de casa para tentar o sustento da família no dia a dia. Então, a gente pede que, se você pode ficar em casa, é cansativo dizer isso todos os dias, mas a gente não perde a esperança de tentar convencer você que está em casa a levar a sério essa situação de pandemia, tá bom? A gente continua então aqui com os principais destaques da Gazeta de Alagoas. Número de óbitos volta a recuar na capital, mas médicos fazem alerta. A gente tem mais informações. Alagoanos percorrem 94 quilômetros atrás de saúde de alta complexidade. Em meio à pandemia, em Alagoas, a arrecadação de royalties cai 31,7%. E sem clientes, autoescolas da capital acumulam prejuízos. Esses e outros destaques é só então você acessar a Gazeta Digital e ficar por dentro das principais notícias da manhã de hoje lá na Gazeta Digital. Gente, olha só, a gente agora vai ver mais um vídeo, né, do jornalista Arnaldo Ferreira, que tem enviado sempre vídeos para a gente fazendo análises a respeito do nosso cotidiano. A análise dessa vez é em relação ao marco do saneamento, e ele faz então, que foi aprovado, né, pelo Senado, e ele agora faz uma análise qual é a prioridade desse marco aqui para o nosso estado de Alagoas. Vamos acompanhar. No momento que o Senado da República aprovou o marco legal que permitirá sanear 90% das mais de 5.000 cidades brasileiras, Alagoas vai no sentido contrário. Depois de conseguir autorização do Ministério da Economia e da Assembleia Legislativa e contrair empréstimos que passam de R$ 1 bilhão, vai aplicar quase tudo em obras de infraestrutura. Leia-se: construção, duplicação e recuperação de rodovias. Uma dessas obras chama a atenção, que é a duplicação da L220 entre Arapiraca a Olho d'Água das Flores. A rodovia está esburacada, mas não tem tanto trânsito assim que justifique a duplicação.
Por outro lado, a sonhada duplicação de 130 quilômetros da L-101 Norte, que liga Maceió a Maragogi, foi completamente descartada. Esta duplicação será restrita a 30 quilômetros, até o município de Barra de Santo Antônio. Em contrapartida, o governo voltou a prometer a construir o aeroporto de Maragogi. Esta é uma história que eu já contei aqui na TV Mar. Parece com aquela série Manifeste da TV Globo, que trata de um avião que decolou, passou por uma tempestade e, sem que os passageiros percebessem, só aterrissou 5 anos depois. Mas o que é prioridade para o governo de Alagoas? Obras de saneamento que podem acabar com doenças infecto-contagiosas, como o coronavírus, ou construir estradas, duplicar rodovias, que aparentemente não é necessário. Pois é, né, gente? É necessária, então, uma reavaliação do que está acontecendo em todo o país, aqui e também no nosso estado, especialmente para que a gente evite aí que a população continue a sofrer com as mazelas que a gente já conhece muito bem. Mazelas essas, inclusive, a gente mostra aqui para vocês, acúmulo de lixo, mais uma vez, ali na região da Praia da Avenida. A gente vai acompanhar agora. Amigos da TV Mar Canal 25, nós estamos na Praça Santo Antônio, local de alto fluxo, muita gente que vem do mercado da produção, que vem do centro de Maceió, com destino aos bairros do Litoral Sul, como Vergel, tem o Prado, Ponta Grossa, Trapiche, Joaquim Leão. Nesse ponto aqui, que tem até um cartório aqui bem pertinho, né, que tem um fluxo de pessoas durante o dia, a principal reclamação aqui é essa quantidade de lixo, que tem impedido, inclusive, a circulação de veículos de uma maneira tranquila. Está ocupando metade da pista, meu irmão. Situação de falta de respeito, de falta de educação, descarte irregular de lixo nessa região, que tem levado, sim, um certo desconforto para os moradores. Tem algumas residências aqui no entorno. Os comerciantes também têm reclamado bastante. Ali, ó, por exemplo, do outro lado tem um estabelecimento que trabalha com alimento. E esse descarte aqui que tem resto de cadeira, tem isopor, entulho, né, galhos de árvore e outros objetos aqui espalhados, tem também tirado o sossego das pessoas que passam pelo local. É pedir, sim, para que o pessoal da coleta de lixo, que tem trabalhado incansavelmente para poder educar as pessoas, passe aqui no local para poder tirar esse lixo, porque está ocupando metade da pista e, sinceramente, é um belo gesto, né, de falta de educação das pessoas. É uma falta de educação tremenda esse tipo de situação aqui. Muita gente tem reclamado bastante, muitas matérias já circulando, tem esgoto correndo aqui, por exemplo, a céu aberto, mas a principal reclamação dos moradores e que acabou fazendo a visita da nossa equipe aqui no local é exatamente essa quantidade de lixo embaixo do nosso nariz, né? Embaixo do nariz das pessoas e que tem necessidade aqui do recolhimento imediato. Quando o Chico está passeando aqui com a câmera, já percebe que tem garrafa vazia, esses entulhos aí, que tem gerado exatamente muita dificuldade, até mesmo no tráfego de pessoas aqui no local. Tem restante de material aqui de capotaria, tem também, além do mau cheiro. O odor realmente incomoda. Então são aspectos relevantes que faz com que a saúde das pessoas ela seja colocada em risco e que precisa sim de uma solução imediata para esse problema que tem tirado o sossego dos moradores e dos comerciantes aqui na Praça Santo Antônio, aqui na Ponta Grossa. Fica entre o mercado da produção e o início da Ponta Grossa. Pedir a participação da prefeitura para poder recolher o lixo e tentar dar uma solução para esse problema. É apenas um dos tantos aqui no entorno. Tem outros pontos também aqui no local que requer esse tipo de atenção. Então vale a pena vir aqui para poder resolver esse problema. Nós da TV Mar vamos continuar acompanhando e trazer mais detalhes no decorrer da nossa programação. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Pois é, gente, infelizmente é uma situação recorrente aqui na nossa capital, não é só essa situação
lá na Levada, em outros bairros, em outros pontos aqui da nossa cidade. Infelizmente, a gente vê também a falta, né, da consciência também da população, né, e de certa forma atrelada também, infelizmente, à questão da gestão dos nossos representantes, né, infelizmente. E agora a gente vai falar sobre um fato curioso que tem deixado muita gente preocupada, é essa nuvem de gafanhotos que estava na Argentina e que provavelmente agora já está migrando para o Uruguai. A preocupação até ontem, né, era que esses gafanhotos viessem aqui para o Brasil, e ontem já foi confirmado que ele acabou migrando para o Uruguai, mas ainda há a possibilidade dele vir aqui para o nosso país. A gente vai saber sobre isso, vai conversar sobre isso, saber se isso é possível. Também aqui com Jaqueline Santos, ela que é doutora em proteção de plantas e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Jaqueline, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Há um certo risco, porque não deixa de ser uma região de fronteira, né? Mas um fator climático que influencia bastante, que vai ajudar na direção dessa nuvem, é o vento, né? Vamos considerar que tivemos um pouco de sorte, né? Porque eles começaram no Paraguai, foram em direção à Argentina e agora está com destino ao Uruguai. Então, tudo região próxima da região sul do Brasil, né? A região sul estava com uma condição atípica recentemente, né? Era esperado que fosse um momento de chuvas e de uma frente fria, né? E o que estava acontecendo era o inverso, né? Estava com temperatura quente e o ambiente não estava úmido, né? Como o esperado. Então, o receio grande era essa, né? Aqui no Brasil, principalmente do sul, em todo o Brasil, a diversidade de culturas, né? Então, as espécies vegetais presentes de importância agrícola, né, era o grande receio dos agricultores, né, dessa nuvem chegarem aqui. Então, a gente estava com uma situação atípica, só para ficar claro para quem está nos assistindo, nós estávamos com uma situação atípica no tempo, né, lá na região sul, que deveria estar fazendo frio, estava fazendo calor, e era isso que estava atraindo essa nuvem de gafanhotos, essa possível vinda da nuvem de gafanhotos aqui para o nosso país? Isso, era um dos fatores, né, porque a nuvem é formada exatamente para eles irem em busca de um ambiente favorável, onde tem alimento e onde tem condições climáticas, né, que favoreçam o desenvolvimento dessa população de insetos. Uhum. E aí a gente teve essa mudança, então, de temperatura aqui lá no sul do país? Ainda está, né, com a temperatura um pouco elevada, né? Há pouco estava com uma média de 25 graus Celsius, né? E a temperatura é favorável ao desenvolvimento de qualquer outro inseto. Uhum. Né? Mas agora, o que esperava está acontecendo, né? A frente fria está chegando e essa população, essa nuvem de insetos está descendo, né? Para o mais abaixo do Brasil, exatamente por isso. Mas ainda há risco. Jaqueline, agora a gente vai para as partes técnicas. Eu queria que você pudesse me explicar que tipo de gafanhoto é esse. Ele realmente é perigoso para as culturas? Transmite doença? Vamos conversando sobre essa situação. Não, o receio da população é exatamente esse, né? Os gafanhotos são espécies fitófagas, mais precisamente filófagas, se alimentam de folhas. Então, não tem, de folhas de espécies vegetais, não tem nenhum risco à saúde humana. O dano indireto podemos considerar assim... Olha aqui, a gente tem inclusive imagens aí mostrando aqui na telinha para vocês o quanto que isso é um caule de uma planta que eles simplesmente tomaram conta, né? Eles se agregam, que uma característica dessa espécie, o Schistocerca cancellata, essa espécie. Temos uma espécie desse gênero aqui no Brasil, mas não tem o hábito tão característico como essa espécie. O que temos aqui é Schistocerca não recordo a espécie agora, mas é o mesmo gênero sem esse hábito típico, né, de formar essa nuvem. Então, o receio grande é por conta da quantidade de insetos. São estimados 400 milhões de insetos. Nessa né? nuvem. Nessa nuvem. Mas aí, como eles vêm parando, né, ao longo do destino deles, essa população vai reduzindo. Né? Eles vão
se reproduzindo. O grande problema é que são todos gafanhotos adultos, né? Em períodos de reprodução também. Então, onde ele para, as fêmeas deixam seus ovos. E ao longo da vida de uma fêmea, ela é capaz de colocar de 20 a 120 ovos. Então, corre o risco, então, digamos assim, por onde eles vão passando, eles vão deixando a população dele, e é necessário, então, que se faça um controle desse tipo de praga. Isso, mas aí é quase... se tiver o controle, né, a prevenção, a região já estiver esperando a chegada Olha dele... só, dá uma frisada aí naquela imagem, por favor, depois da localização, para a gente comentar o local onde eles se encontram, mostrar ali naquele mapinha como é que fica a situação. Pode ir terminando de falar. Isso. Voltando, né, a espécie que encontramos aqui é a Esquistocerca Ai, gente, não recordo o nome da espécie, mas ela não tem esse hábito tão comum. Agora, é agressivo para a agricultura por conta da quantidade e o fato delas serem polífagas, né? Essa espécie é muito polífaga, ela não se alimenta de uma espécie vegetal só. Então, o que encontrar pela frente, ela vai se alimentar, né? Vai virar uma cultura suscetível. Olha só, essa era exatamente nessa linha tracejada em amarelo, né? Era exatamente a localização em que a nuvem de gafanhoto se encontrava. Isso. E ela estava exatamente naquela... aquele risco de vir para o Brasil, muito provavelmente começou a migrar agora para o Uruguai, mas não, vale a gente ressaltar também aqui que não deixa de ser um risco de que venha para o Brasil, porque o Uruguai continua sendo fronteira com o país, Isso. né? Há um grande risco ainda, né? Não pode descartar essa possibilidade, e é um momento de prevenção, de saber as medidas que vão ser tomadas, né? Qual o controle que vai ser tomado. Inclusive o Ministério da Agricultura está com um plano de ação, né? Caso aconteça essa introdução, né, a introdução dessa espécie aqui. E o que deve ser feito num momento como esse? Então, o controle, de acordo, né, com os estudos, por conta dessa quantidade, não tem como ser um controle mais biológico, né? O controle biológico é mais preventivo, né? Não tem como fazer esse controle agora. Seria só o controle químico, né? E com a aplicação aérea, né, de algum inseticida específico, né? Tem vários grupos diferentes de inseticida que podem, mas aí reduzir a quantidade. Porque como eles estão, né, se ele vai chegar na região, vai se alimentar e vai em busca de outra área, né, para fazer a injúria nas culturas. Então é um pouco difícil o controle. E eles podem, essa quantidade de gafanhotos, Jaqueline, que está vindo, como você falou, mais de quando a estimativa? São estimados 400 milhões, né? 400 milhões de gafanhotos. Eles podem acabar com uma plantação de mais ou menos quantos hectares? Consegue. Para você ter noção, 400 mil insetos ocupariam um campo de futebol, né? Temos 400 milhões. Eles consomem, comparando com a alimentação humana, eles consomem o que 350 mil pessoas consumiriam num dia. Entendeu? Nossa. Então, é devastador por conta disso. A preocupação é exatamente essa, né? Dele chegar aqui. Agora, há risco também de os plantadores, né, as pessoas que estão cultivando essas culturas, há risco delas utilizarem algum tipo de inseticida mais forte e acabar prejudicando a população por conta disso? Como você frisou, o gafanhoto ele não transmite doença para o homem, mas o risco, o que poderia então atingir a doença da gente, né, seria exatamente o uso do inseticida? Isso, a consequência do uso do inseticida. Mas como a capacidade de alimentação desses insetos e a quantidade que vem, vai ser praticamente impossível ter ainda o cultivo. A produtividade vai ser reduzida drasticamente. Então, vai controlar para que ele não venha, né, vai reduzir a população desses insetos, caso entre com alguma medida de controle, para que ele não venha atacar outra área. Mas a área, uma vez atacada, principalmente as culturas anuais que temos aqui no Brasil, vão ser muito afetadas, porque ele ataca exatamente a fase vegetativa, que é a fase de crescimento, né, das folhas das culturas. Então, as culturas anuais vão ser praticamente devastadas, né, se ele chegar numa área desse cultivo. Soja, milho, feijão, né, as frutíferas ainda há a chance de se recuperar. Ele chegando ao Brasil, já passou então pelo Uruguai, Paraguai, ele ficaria no Brasil? Não, a tendência é que ele tenha um tempo, né? O tempo de desenvolvimento, o ciclo dele é aproximadamente 3 meses. Como eles já estão vindo, né? Eles estão passando por diferentes situações climáticas, fatores ambientais influenciando, essa população
está reduzindo. Então, mesmo que eles cheguem e algumas fêmeas se reproduzem e deixem seus ovos, a geração seguinte vai ser menor do que essa, né? Então, há como ter um controle local. Muito bem. Eu agradeço muito a tua participação, Jaqueline, aqui no TV Mar News, tirando as nossas dúvidas a respeito dessa questão. Muita gente já está preocupada com isso, já se fala inclusive nas 10 pragas do Egito, infelizmente. Mas só para tranquilizar a população, não chega a ser isso, não é para tanto e é uma situação já controlável, né? Obrigada pela tua participação aqui. E a gente segue falando ainda também de um assunto de interesse nacional, é a questão da declaração do imposto de renda. Nós já estamos nos últimos dias e Viderlan Araújo vem trazendo ao vivo aqui informações a respeito disso. Viderlan. É isso aí, Paulane Santos. Estamos aqui na sede da Receita Federal em Jaraguá para trazer detalhes, já que estamos nos últimos dias para a apresentação desse imposto de renda, né, para quem ainda não declarou. Lembrando que vai até o dia 30 deste mês. Então, estamos aí já em processo final, em que um grande número de pessoas precisa ainda correr para poder apresentar as informações necessárias e se manter em ordem pelo que é estabelecido em lei. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com Reinaldo Carlos Alves de Almeida, ele que é o delegado da Receita Federal aqui em Alagoas, que nos recebe em seu gabinete. Delegado, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Gostaria que você trouxesse informações para esses últimos dias, os dias que antecedem exatamente ao prazo para a declaração do imposto de renda. Bom dia. Bom dia. Bom, o último dia para a entrega da declaração é terça-feira, dia 30 de junho, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, ou seja, no último segundo do dia 30. Ainda temos, para entrega da declaração, da previsão, ainda faltam 25% das pessoas entregar a declaração. Tá certo? Seria interessante não perder esse prazo, porque perdendo incide multa, no mínimo, R$ 165,74 ou 20% do imposto de renda devido. Então é o seguinte, nós recomendamos que se você não tem os documentos todos, se você não tem algumas informações, você entregue com as que tem e depois você faz uma declaração retificadora. Delegado, é importante também colocar que existem algumas regras e muitas vezes as pessoas ainda alimentam mitos. Por exemplo, para poder fazer a declaração de imposto de renda, é necessário o uso do contador, a participação do contador, ou o cidadão comum ele pode fazer através do site a sua própria declaração? Não necessariamente, não há obrigatoriedade de você usar os serviços de um contador, de um advogado ou qualquer outro seja. A declaração é montada, é feita, e qualquer cidadão pode fazer a declaração. Obviamente, ele tem que entender um pouco da legislação do imposto de renda e entender um pouco do programa. Mas é extremamente fácil. Hoje já existe até uma declaração pré-preenchida. Aquelas pessoas que têm certificação digital, eles importam essa declaração e todas as informações existentes para aquele exercício, elas são importadas para a declaração, bastando a ele tão somente confirmar essas declarações, essas informações. Agora, delegado, para quem trabalha exatamente com um grande número de funcionários, no caso de empresas, por exemplo, que têm a responsabilidade de fazer a emissão dos documentos necessários para facilitar a declaração de imposto de renda dos funcionários, o que é preciso fazer até esse prazo? Bom, as empresas, por obrigação legal, se elas efetuarem o pagamento de rendimentos e retenção na fonte, elas são obrigadas a duas informações a serem prestadas. Uma, a própria pessoa a qual ela pagou o imposto de renda, pagou rendimentos. Ela faz um documento chamado informe de rendimentos, que é este documento que vai ser utilizado para instruir a declaração. O outro é a prestação de informações à Receita Federal, é a famosa DIF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Obrigatoriamente, essas empresas terão que prestar essas duas informações. Agora, a respeito de informações, principalmente por quem perder esse prazo, quem não declarar, tem uma multa estabelecida. Eu gostaria que você falasse exatamente dos procedimentos que esse contribuinte que não declarar até o dia 30 desse mês, o que ele pode sofrer exatamente. Bom, se ele não declarar, ele fica na condição de omisso. Vai dar alguma pendência no CPF dele, porque ele teve rendimento, ele se obrigou a declarar e não prestou a declaração. Além disso, no dia que ele prestar essa declaração, incidirá a multa, como eu falei, R$ 165,74, uma multa mínima, ou 20% do imposto de renda devido.
Delegado, outro aspecto importante é exatamente no posicionamento. As pessoas não precisam, nesse momento de pandemia, se dirigir para aqui a sede da Receita Federal. Mas esse ano é um ano atípico e muitas pessoas podem ainda pensar que esse prazo pode ser prorrogado. O que você pode dizer a respeito desse assunto? Não há possibilidade desse prazo ser prorrogado. Não há nenhuma informação que será prorrogado. O prazo é impreterível, foi dia 30 de junho, que já foi prorrogado em função da pandemia. As pessoas não precisam vir à Receita Federal para colher documentos ou informações. Durante a pandemia, a Receita disponibilizou plantões fiscais pela internet, e as pessoas podem esclarecer dúvidas pela internet. Existem vários serviços da Receita, quase todos são hoje prestados pela internet, então não há necessidade do comparecimento na Receita Federal. A respeito dessa meta aqui para Alagoas, os números eles cresceram muito nas últimas 24 horas, como o senhor colocou, mas até sexta-feira, você acredita que os mais de 200 mil contribuintes podem apresentar exatamente essas informações, delegado? Sim, na verdade até terça-feira, dia 30 de junho, acreditamos que sim. Ultimamente, nos últimos anos, isso tem acontecido. Tá, mesmo que o prazo tenha sido abril, este ano o prazo é junho, o percentual de declarações a serem entregues não é muito grande e hoje pela internet a gente sabe que é fácil declarar. O que a gente pede é que as pessoas não deixem para a última hora, porque pode acontecer uma eventualidade, uma falta de energia, o sistema do seu computador pode dar problema, o seu próprio equipamento pode dar problema, então evite isso, entregue antes. Como eu falei, se não tem as informações completas, entregue com as que você tem e depois então você faz a retificadora. Com isso, você evita a incidência de multa. Gostaria que você deixasse as declarações finais para os nossos telespectadores, delegado, e também reforçasse a ideia do site da Receita Federal para demais esclarecimentos, por favor. Muito bem. A Receita Federal, hoje existe vários serviços, quase todos os serviços da Receita Federal estão sendo prestados pela internet, por uma série de canais. Atendimento, o chat, a caixa corporativa. Nós nessa área, a Receita Federal nessa área, tem muitos serviços prestados. Seria interessante até um programa para a gente abordar essa questão. Ultimamente, nos últimos dias, foram criadas para aquelas declarações incidentes em malha, o DDA, que é Documento Digital de Atendimento, que até nisso não é preciso mais o cidadão comparecer às unidades da Receita Federal. Ele faz tudo isso pela internet. Agora, claro, chega realmente para a gente algumas dúvidas em relação à restituição. Existe, por exemplo, prazos para que isso possa ser já restituído? Como é que vai ser feito exatamente em 2020, diante de ser um ano atípico, como já coloquei? Os prazos de restituição já iniciaram, né? Porque a prorrogação do prazo de entrega houve de abril para junho, mas o cronograma dos lotes de restituição não houve, não houve prorrogação, continuam normais. Agora, dia 30, deverá estar sendo liberado um outro lote de restituição, com mais ou menos 49 milhões a serem restituídos. Tá? Este cronograma dos lotes de restituição não sofreram atrasos. A cada final de mês terá um. Então, prioridade continua sendo a mesma dos últimos anos. Quem declarou antes vai ter prioridade em receber primeiramente exatamente essa restituição, é isso, delegado? Sim, isso aí continua o mesmo critério. Quem declarou antes, pessoas de maiores idades com alguns problemas, continua normal, o prazo não afeta nesse sentido. Muito bem. Porlane Santos, telespectadores da TV Mar Canal 25, pessoal também do TV Mar News, conversamos com o delegado Reinaldo Carlos Alves de Almeida, ele que responde aqui pela Receita Federal em Alagoas. Nesse prazo que já está expirando, né, estamos aí próximo do prazo no dia 30 deste mês, né, o último dia útil do mês de junho, para poder declarar o imposto de renda e todas as informações passadas para os nossos telespectadores. Nós vamos continuar circulando pelas ruas da capital alagoana e daqui a pouco nós vamos voltar nesta edição do TV Mar News com outras informações. É com você. Muito obrigada, Viderlan. Te aguardo, então, daqui a pouquinho ao longo da nossa programação, tá bom? E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho também, trazendo mais informações para vocês. Eu volto já.